Pessoal da torcida tricolor, esse mês é maio, todo dia tem vídeo e para nossa sorte, sorte aqui do canal é que às vezes acontecem notícias que permitem que a gente possa fazer considerações. Hoje a notícia não é boa, na verdade é um absurdo de notícia. O Maicon entrou com um processo contra o São Paulo, o processo em si ele é um absurdo e mais absurdo ainda é que ele acabou tendo o aval, né? O juiz de trabalho entendeu que as alegações que ele fez eram corretas e deu a causa para ele, ainda é recorrível, né? Mas é uma situação muito complicada e a gente vai falar um pouquinho, não apenas da legislação, não apenas do absurdo do Maicon e da maneira como ele resolveu encarar os problemas da vida dele, do desabafo que ele fez no Instagram, mas também do desrespeito do jogador, não apenas com o São Paulo, mas principalmente com o futebol de modo geral. Está ao meu lado Gabriel Perecini, que também achou absurdo, né? Cara, vale lembrar que esse vídeo é o segundo que a gente está fazendo, né? Porque o primeiro também deu problema no áudio. Quantas vezes a gente não fala que tá problema no áudio, né? Mas é porque dá mesmo. E o primeiro a gente gostou muito de como tinha ficado o primeiro vídeo, mas a gente ficou até bastante irritado, porque é um tema que irrita bastante qualquer pessoa que pare para analisar todo esse cenário, porque começando pelo começo, como diria o outro, né? Eu falei a mesma coisa, inclusive, no último vídeo. Mas se eu não estou enganado, tá? Esse caso, acho que o primeiro ponto dele, o ponto de partida, o precedente do caso, se não me engano, é o Paulo André com o Corinthians. O Paulo André entrou com processo contra o Corinthians, dentre outras coisas, cobrando adicional noturno e o fato de jogar ao fim de semana, a jornada dobrada, né? Isso, a tal da jornada dobrada, né? Ele entrou, o Corinthians devia outras coisas para ele incluiu isso, ganhou. E aí abriu uma margem para vários outros jogadores fazerem o mesmo. O próprio Paulo André, só para a gente contextualizar também, mas o Paulo André se explicou, sim, ele se explicou, falando que ele tinha direito, ok? E que estava lá na lei, não sei o quê, e aí na maioria das explicações dele, ele diz, não, porque o Corinthians me devia outras coisas, não sei o que lá, a gente não vai entrar no mérito de outras coisas, a gente vai falar especificamente da cobrança de adicional noturno e jornada dobrada no fim de semana para jogador de futebol. É um nível de absurdo tão grande, porque a gente tem dois cenários aqui. Ou é o absurdo por si só do juiz, ou de quem quer que esteja fazendo qualquer parecer em relação a esse processo. Pegar este caso, ou os casos de jogadores de futebol que têm horários diferentes, e tratar com uma frieza inacreditável ou como se fosse uma profissão qualquer. Eu sou um dos caras que mais reluto em associar futebol com qualquer outra profissão. Eu não gosto desse papo de você gostaria que alguém fosse no seu trabalho te cobrar. Eu não gosto desse papo, futebol é outra coisa. Esse argumento não conta. Eu não gosto dessas histórias e aqui vale mais do que nunca um motivo óbvio, um contexto da lei, digamos assim, para o cara, obviamente, ele não pode cobrar o horário de trabalho dele, e não é algo que ele não sabia, ele sabia muito bem, até porque já tinha vivido isso diversas vezes em outros clubes, mas a legislação só permite um processo do que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, primeiro ponto, ou você contextualiza a lei, ou o segundo ponto não, a lei é fria, vale para todo mundo, nós vamos colocar todo mundo ali no mesmo balaio ali, vai ficar todo mundo igual, beleza. Então, os clubes de futebol, que nem deveria ser solicitação dos clubes de futebol, deveria ser algo óbvio, deveria haver uma legislação específica para o caso de jogadores de futebol, especialmente os de alto rendimento, de primeira divisão, jogadores que tem jogos televisionados à noite, né? Divisões menores, muitas vezes os jogos acabam sendo 4 horas da tarde, coisas assim, segunda divisão paulista, essas coisas. Mas ou cria-se uma legislação específica para essa classe, ou você vai ter que contextualizar essa classe de acordo com a lei vigente que a gente tem. O que não dá é jogador de futebol, e aí, de novo, vai abrir um precedente para que qualquer jogador faça isso, entra com processo contra o clube porque o cara trabalhava à noite na quarta-feira, ou porque o cara trabalhava no domingo, ou porque concentrava, ou porque... Aí não dá, gente. Aí é um nível de absurdo que não dá para calcular. Um nível de cara de pau, um nível daqui a pouco tá 200 jogadores processando os clubes tudo ao mesmo tempo, porque jogavam quarta-feira, à noite. Eu tento, vou começar até aqui, muita gente não sabe minha formação,
primária é direito, né? Então eu trabalhei muito tempo, até num escritório grande que trabalhava muito com advocacia trabalhista, né? Com direito trabalhista. E assim, de modo geral, juízes do direito do trabalho são bem complicados. Algumas interpretações que eles dão são bastante complicadas. E aí eu estava conversando, inclusive, com dois juristas antes de gravar esse vídeo, sobre os dois acharam absurdo a situação e falaram isso, falaram, na Justiça do Trabalho acontecem coisas que não deveriam acontecer, infelizmente. A gente precisa entender um pouco como é que funciona essa coisa de lei, né? Quando muitas vezes você precisa interpretar a lei, você não pode simplesmente cair no rigor da lei, pegar o rigor da lei, se fosse para seguir a lei exatamente como ela está, se ela não precisasse de nenhuma interpretação para casos diversos, a gente teria um robô julgando, é uma coisa que meu pai falava sempre, a gente teria um robô, porque meu pai também era advogado, julgando os casos, e não é assim. A gente precisa que a regra seja obedecida, a lei seja obedecida, mas precisa de um contexto, uma coisa que a gente sempre coloca aqui, um contexto. Eu vou dar um exemplo bem que eu aprendi na época da faculdade. Teve um processo numa cidade do interior em que um forasteiro, uma pessoa de fora, ele se relacionou, né? Ele teve uma relação carnal com uma menina que era menor de 14 anos, ele não sabia que ela era menor de 14 anos, ela não parecia ser menor de 14 anos, e aí, enfim, ele foi pego nessa situação e, para quem não sabe, uma conjunção carnal com uma menor de 14 anos, pela lei, é o estupro presumido. Não tem como se defender disso, já é presunção de estupro, porque quando a lei foi criada, ela foi criada para defender uma menor que, em teoria, não teria como escapar de uma pessoa mais velha, com os argumentos e tal. E aí o que aconteceu? Como essa menina era muito conhecida nesta cidade do interior e ela tinha se relacionado com muitas pessoas lá, o juiz contrariou a lei porque entendeu que a lei foi criada para defender a ingenuidade da criança, mas não cabia naquele caso específico. Isso é interpretar a lei procurando a justiça da lei. No caso do jogador de futebol, trazendo aqui agora para o Mike Slayer, só para entender mais ou menos como que a gente deve agir no direito, né? Procurar entender com que intenção a lei foi feita quando existe uma situação que parece não se encaixar na legislação atual, que é o caso do jogador de futebol. O cara passa a carreira dele inteira sabendo que vai jogar de fim de semana, sabendo que vai jogar de noite, ele tem o direito de imagem que está muito atrelado a esses horários, porque se o cara jogasse no horário comercial, ninguém conseguiria assistir um jogo de futebol. Então, esse é o ponto que a gente pega. O Maicon, ele entra com o processo, ele pede essas coisas, ele não está tentando apenas contra o São Paulo, mas principalmente contra o futebol, porque se ele cria esse precedente, ele vai quebrar todos os clubes. E vamos lembrar que nós estamos em tempos de pandemia, né? Quer dizer, nós já temos pessoas que querem matar o futebol com torcida única, com falta de festa, você não pode receber seu ônibus do clube, todas essas medidas que já fazem mal para o futebol, e a gente sempre fala aqui. Imagina se a gente ainda cria um precedente desse jogador de futebol, que tem uma legislação que defende demais o atleta em alguns casos e muito pouco o clube. E esse é um ponto. A gente sabe que em processos trabalhistas, normalmente a pessoa pede muito para cima para poder, no acordo, receber uma quantia. Mas há momentos que o que você pede, você acaba conseguindo oferir aí um pouco a honestidade da pessoa que está pedindo. Então, neste caso, o Michael, ele depois deu uma declaração, a gente já vai chegar lá, mas nesse caso, o Michael me pareceu muito desonesto. Eu não posso fazer uma avaliação mais clara porque eu não tive contato com o processo, mas no que ele pede, nas condições, e sendo o jogador que ele é, né, do tamanho que ele no futebol profissional, não é cabível o que ele pediu e da maneira como ele pediu. E se a gente também já toca há algum tempo aqui em outros assuntos referentes a algo na linha de legislações e coisas nesse sentido. É impressionante, e isso eu vou repetir porque a gente já abordou outras vezes. É impressionante como as legislações vigentes ou as específicas para o futebol, como elas não protegem o clube em absolutamente nada e em todos os casos de conflito, digamos assim, de interesse ou de conflito de qualquer causa, de briga, enfim, entre clube e jogador, é impressionante como é sempre favorável ao jogador. O clube ele não é protegido de absolutamente
Nada. Esse caso que nós estamos vivendo agora, ele é o ápice disso. Faltam palavras para definir um nível de absurdo desse. Mas se a gente for pegar outros exemplos, a gente tem, quando um clube, por exemplo, deixa de pagar um jogador, ele começa a ter todas as sanções, inclusive devidamente escaladas, o que um jogador pode fazer, o quanto pode cobrar, bateu 3 meses sem pagar, pode pegar suas coisas e ir embora, um processo lá, correto, o clube tem que pagar o jogador, isso aí nem se discute, é corretíssimo. Tem que acontecer, tem que pagar o cara corretamente. Assim. Sim, só que aí, quando acontece o contrário, e o jogador faz corpo mole, o jogador não se reapresenta em pré-temporada, o jogador vai para a seleção e não volta, o jogador coloca a camisa de outro time, prejudica patrocinador, direito de imagem, marca, irrita o torcedor, que é um negócio completamente envolvido com paixão, né? Quando o cara se recusa a ir para um banco de reservas num jogo, tudo isso o clube não pode fazer absolutamente nada. Não tem, você pode multar o cara, aí você multa lá o cara em 10% uma vez no mês, e ok, nossa, que grande permissão que tem para o clube, né? A gente pega um caso, por exemplo, do Felipe Melo, no Palmeiras, acho que foi em 2017, que ele foi afastado acho que foi pelo Cuca, inclusive. Ele entrou com processo, a justiça obrigou o Palmeiras a reintegrá-lo ao elenco. Não pode treinar separado. Como assim treinar separado? Não, pode voltar para o elenco. E aí o contrário não acontece. O Pintado vira para o Cueva e fala que ele vai ser banco na Vila Belmiro, o Cueva fala, não vou para o jogo, então o Paulo olha para ele e fala, pô, ok, não tem o que fazer. Cueva vai para a seleção, não volta? Não tem o que fazer. Multei uma vez, reincidente de novo. Aí o Arrascaeta e o Diego Souza e o Dagoberto e vários jogadores se recusam a se reapresentar, fazem corpo mole querendo sair, deixam o cara, eu quero sair, não vou ficar. O clube não tem nada para fazer, lembrando que tudo isso, além desse cenário do jogador quer ir embora, aí o clube não pode fazer nada, e o jogador ainda se desvaloriza, o clube ainda recebe menos por isso. Então, se o jogador vale 10, ele bate o pé, falta em treino, não se reapresenta, fala que vai sair, dá declaração, alguém vai aparecer oferecendo 5 para o cara. Então, de novo o clube sendo prejudicado. Se você bota o Michel Bastos em campo, o cara entra com a má vontade sempre, Ricardo Gomes fez isso em 2016, botava ele para jogar, para ele entrar no campo e cruzar atrás do gol, quase que escancarado que estava fazendo isso de propósito, ou que estava numa má vontade absurda, para dizer o mínimo, nada acontece. Então, assim, e o clube faz o quê, no fim das contas? E aí agora o jogador tem direito a reclamar que joga quarta-feira à noite, que joga domingo. É o fim do mundo, cara. E aí nós temos duas coisas para contextualizar. Uma, como você falou o nome do Dagoberto, que é um cara que tem muitos fãs, o Dagoberto fez algo muito semelhante a isso, de não se reapresentar ou dificultar na saída do Atlético Paranaense para vir para o São Paulo. A e mesma coisa fez... e para sair do São Paulo também. A mesma coisa fez o Diego Souza. O Diego Souza também, quando ele saiu do Sport, tanto que ele chegou no São Paulo muito fora de forma, ele e o Cueva porque não se reapresentou, e o Diego Souza porque estava forçando a saída. É o que a gente chama, tem até uma linguagem para isso, forçar a saída de um clube é uma coisa que todo torcedor sabe, já viu, e é uma coisa que a gente se preocupa também aqui no canal, porque muitas vezes o torcedor, pela paixão, esquece disso. Um jogador, para mim, que o cara se desvencilha de um clube, desrespeitando a camisa, desrespeitando os torcedores, você sempre tem que tomar cuidado com esse jogador. Eu vou dar um exemplo bem conhecido, o Neymar. O Neymar, ele não conseguiu sair bem, eu digo bem quisto, de nenhum dos clubes praticamente, né? Desde a carreira profissional dele, do Santos para o Barcelona, ele foi forçando a situação no Santos, no Barcelona ele forçou a situação para o Paris Saint-Germain, no Paris Saint-Germain ele tentou forçar a situação para voltar para o Barcelona, e o Barcelona ainda quer, tem qualidade, não tem, mas eu sempre teria cuidado com um jogador desse. Obviamente que o Neymar é um talento fora da curva, mas uma coisa que é muito importante para o clube de futebol é tomar cuidado com o tipo de caráter do jogador que acaba envolvido nessa situação. O Cueva, que você citou, a gente via ele jogando no São Paulo de um modo e jogando na seleção peruana de outro. E aí tem uma coisa agravante que você também falou da idolatria, né, do torcedor. O torcedor é apaixonado, envolve a paixão. Aí o Cueva fala,
tenho vontade de jogar no São Paulo. Daqui a uns anos, muitos torcedores, ou que não viram o Cueva, ou que vão falar, pô, pode ser que o cara resolva o problema, você está sem título. Né? Então o jogador ainda consegue jogar para a torcida uma determinada situação, quando ele tem, né, expediente para isso, ou quando o clube está com alguma carência. Então sempre a gente precisa, esse vídeo é necessário, porque daqui a um tempo, e isso me preocupa muito, daqui a um tempo, se aconteceu isso com o Cueva, aconteceu isso com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos chegou a ser persona não grata no Morumbi. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque o cara desrespeitou a instituição, ele foi na época ainda de jogador, jogou contra o São Paulo, teve um entrever entre ele e o Valber, depois como treinador, teve umas situações. Hoje ele está lá na calçada lá dos ídolos lá, né? E eu não gostei de vê-lo lá. Tudo bem, entendo, ele conquistou coisas importantes para o São Paulo, mas para mim, um jogador que em algum momento desrespeita, o clube precisa tomar uma atitude e se respeitar. Né? A mesma coisa o Cueva. O Cueva, com tudo que fez para o São Paulo, com os evidentes reatrasos dele, além do que ele não se dedicava em campo e se dedicava, na seleção do Peru ele dava até carrinho, no do São Paulo ele tirava o pé. Isso é coisa que não é subjetivo, você pode ver analiticamente, pô, aquele dividiu a bola e aquele não dividiu num lance praticamente idêntico. Falávamos na época, inclusive, porque era claro, a gente citava os jogos especificamente, citava lances especificamente, que ele fazia isso de maneira muito explícita. E aí o que acontece? Uma vez o Peru veio treinar no Morumbi e o Raí levou uma camisa 10 para ele, quando ele era jogador do Santos. Não estou culpando o Raí não tirou da cabeça dele, mas o Raí também está envolvido. Levar a camisa foi o São Paulo. São Paulo resolveu, vamos dar uma camisa para ele de presente. Por quê? Valoriza a marca, valoriza a camisa? Não. Para um jogador desse, não. A mesma coisa o Maicon. O Maicon, aqui ele está desrespeitando o São Paulo e também está desrespeitando o futebol, ainda que ele se veja no direito e tal. E aí eu não sei se a gente já pode entrar na nota que ele escreveu. Não, Você queria fazer só um adendo para deixar bem claro, bem amarrado, que eu falei aqui, mas o cara, para caso alguém vai falar, mas o cara não é obrigado a ficar onde não quer, não sei o quê, se ele quiser ir embora é direito dele. Sim. Pois não, filhão, você assinou um contrato de 3 anos, tem uma multa aqui, ó. Quer ir embora? Multa. Porque se o clube contrata um jogador pagando uma bala pelo jogador e o jogador não rende, ou o jogador faz corpo mole, ou o jogador tá de sacanagem, ou qualquer coisa nesse sentido, o jogador começa a gerar atrito dentro do elenco, qualquer coisa assim, o clube não pode virar pro cara e falar, meu amigo, você tá me dando um problema aqui muito grande, eu vou suspender o seu pagamento, e eu não quero mais você aqui dentro, porque você tá me atrapalhando, e eu não vou te pagar mais. O clube não pode fazer, por que o jogador pode? Você assina um contrato de 3 anos, mas não vale nada, só vale para receber. Na hora que eu quero ir embora, eu não sou obrigado a trabalhar onde eu não quero. O que é isso, cara? Então, assim, para deixar isso bem claro, que é impressionante como as coisas são unilaterais. E aí a culpa dos clubes é ou não se unirem a cobrar algo nesse sentido, não sei se botar uma cláusula no contrato, não sei se aí já não sei se tem efeito jurídico, algumas coisas não adianta você colocar no contrato que não tem validade. Ou de não se unirem, e no caso do São Paulo, eu sempre gostaria que o São Paulo ficasse do lado correto, independentemente de estar sozinho nisso ou não, do clube não se manifestar e falar, meu amigo, ou você julga a lei que nós temos atualmente de acordo com o meu cenário, ou você vai colocar uma legislação específica para o meu universo. O que não dá é isso aqui. Gente, não é o São Paulo que marca jogo no fim de semana, não é o São Paulo que marca jogo para 9 horas da noite, vai fazer o quê? Gente, não vou participar dos campeonatos, hein, pessoal? Tô avisando aqui, porque vai dar problema aqui, meu jogador aqui não pode jogar, eu vou jogar só quando for sexta-feira, 4 da tarde, hein? Não dá. Então, é algo muito sério, e que os clubes também, a culpa dos clubes é não se manifestar em relação a isso. Em relação ao processo, pelo que está sendo demonstrado juridicamente, não tem o que fazer. Todos os clubes vão perder se esse jogador entrar nesse sentido. Ainda que a gente tenha, o processo ainda vai correr, o São Paulo vai ter que mostrar isso, mas assim, eu volto a repetir, nós estamos numa pandemia e um jogador está falando de jornada noturna, fim de semana, né? Quer dizer, como se ele não soubesse, ele não sabia. E de novo, aqui nós estamos falando de jogadores profissionais que muitas vezes o salário excede muito um trabalhador normal
E parte do que ele consegue receber a mais pelo que ele joga tem a ver com o horário, tem a ver com uma compensação dos sacrifícios. Ninguém está dizendo aqui que ser jogador de futebol, apesar de ser o sonho de muito, ninguém está dizendo, jogar futebol é fácil. E aí eu vou entrar na nota. Ele conta, e na nota ele parece que a vida dele é um drama. A gente entende que jogador de futebol tem drama, qualquer atleta tem drama, a gente sabe que tem sacrifício, são dores, você convive com dores o tempo todo, você convive com uma série de coisas, e você tem algumas compensações com isso. Tanto que assim, eu nem fico muito chateado quando um treinador recebe uma proposta e vai embora, a menos que ele não tenha prometido não sair, como foi o caso do Bausa, prometeu categoricamente, que nem que seleção do meu país, mas porque 2 derrotas o clube demite ele, mesmo que não tenha falado, e a gente sabe do histórico do São Paulo. Mas na nota, o Maicon, ele conta toda uma história triste de vários clubes que não pagaram ele. E aí entra o primeiro ponto. O que o São Paulo tem a ver com isso? Esse é o primeiro ponto. Porque ele fala todas essas coisas, aí ele fala, eu tenho meus direitos, porque eu não recebi no Figueirense, eu não recebi no Botafogo, eu não recebi, né, estava atrasado, depois a gente deixa o link aí da notícia para quem quiser ler a nota. Mas aí tem 2 questões, tudo bem. O que o São Paulo tem a ver com isso? Por que você pediu a mais do que... Quando eu falo a mais, por que você pediu a jornada noturna e o fim de semana, que é uma coisa que faz parte do universo do futebol? Que é aí que a gente está colocando a honestidade. E para terminar, né, no caso da nota, da minha consideração da nota, que ele fala assim, o São Paulo parou no tempo. E aqui eu acho a nota bastante desonesta, porque assim, ele cita um monte de clubes. E aí ele coloca o São Paulo, o São Paulo estava me devendo 3 meses de imagem, que ele só me pagou porque o Grêmio me comprou por 7 milhões. Bom, São Paulo pagou. É errado que o São Paulo tenha ficado devendo, mas o São Paulo pagou. São Paulo pagou, e aí agora você está processando o São Paulo pedindo coisas que são absurdas, que atentam não só contra o clube, mas contra o esporte. E aí fala de mimimi ainda por cima, e a gente está falando do Maicon. E aí você pode falar um pouquinho do Maicon em relação ao mimimi, que é uma característica do jogador, né? Só para complementar, assim, a nota dele assim, é um negócio extremamente, ela é asquerosa, ela é odiosa, ela é nojenta, é um negócio assim, é extremamente irritante, assim, se alguém tivesse feito uma nota dessa de propósito, só para encher o saco, não seria tão ridícula quanto isso que ele fez, porque ele provavelmente deve ter amanhecido aí recebendo diversos elogios, provavelmente da torcida de São Paulo, e aí ele foi querer responder, não, eu vou contar o meu lado. Aí ele vai contar o lado dele. Aí ele volta lá quando ele jogava no Figueirense há 650 anos atrás, ou há 650 anos, e aí ele vem, não, porque eu joguei não sei quando no Figueirense, e eles demoraram para me pagar, só quando eu fui na Justiça. Eu joguei 4 meses no Fluminense e recebi 2. Eu joguei não sei quanto tempo no Botafogo e só recebi X. De novo, como você falou e como nós falamos no primeiro vídeo, o que o São Paulo tem a ver com isso? Primeiro ponto, o que tem a ver? Nada, absolutamente nada. Então, assim, não vem com essa tua história agora, como se o cara tivesse passando, assim, um nível de necessidade. Nossa, que tá assim, ele tá pedindo um auxílio do governo de R$600, tá caindo na conta do Maicon lá, porque tá um nível de necessidade, porque como ele não recebeu do Fluminense, ele tem que processar o São Paulo. É a única explicação que ele tenta enfiar na cara de todo mundo. Gente, como eu não recebi lá no Fluminense, tá muito difícil aqui para mim, então vou tentar arrancar um dinheiro aqui de São Paulo, porque a legislação permite 5 anos, então há 5 anos eu estava no São Paulo e no Grêmio, o Grêmio eu ainda não posso falar, né? Então eu vou colocar o do São Paulo na reta, né? E aí ele continua, fala do parou no tempo, o que tem a ver? Sim. Parou, parou. Ou ainda que não tivesse parado, o que tem a ver com isso? Aí atrasou. Joga pra torcida, né? Joga pra torcida, porque você fala uma verdade, o São Paulo, de fato, administrativamente, parou no tempo. Sim. Mas isso, e veja, o fato de errarem com você não te dá o direito de errar com as pessoas. Porque senão a gente não vive em sociedade. O fato de errar, ele tá falando. Exato, mas eu digo, o fato de errarem com você, não pagar em tal lugar, não pagar em tal lugar, não pagar em tal lugar, beleza. Mas isso não te dá o direito de você pedir coisas que você sabe que excedem a lógica e o bom senso. Porque você tem que trabalhar com bom senso. Isso não te dá o direito. Agirem errado com você não te dá o direito de agir errado com outras pessoas. Você não queira justificar seus erros nos erros de outras pessoas. Que isso é uma coisa muito complicada. E, pior, um jogador acusar de mimimi da torcida, eu já ia chegar lá. Eu quis dar a bola para você chutar.
Sim, não, mas só para completar muito rapidamente, ele também acusa o São Paulo de ter ficado 3 meses com direito de imagem atrasada, e que aí quando ele foi vendido para o Grêmio por 7 milhões, aí o São Paulo pagou ele. Pô, então pagou, bicho. Então, Que peraí, bom. errado ter ficado os 3 meses, errado, não Sim. é para ficar, a gente critica isso do São Paulo. Condenável. Não é para ficar com o salário de jogador atrasado, não interessa, é para pagar o salário do cara. Só que aí atrasou, lá em 2015, acho, ficou 3 meses 2015. e depois pagou. Então, o que tem a ver com o processo que você está enfiando agora? Sim. Nada. Então tá bom. Então é mais um ponto dele que nada. Não se justifica. E aí ele chega no ponto em que a torcida tem que parar de mimimi. O Michael, aí é o fim do mundo. Aí, assim, é para coroar o texto ridículo dele. O jogador que foi embora do São Paulo por mimimi. É impressionante isso, cara. O cara foi embora do São Paulo por esse motivo e tá falando que os outros têm que parar um pouquinho de mimimi. Um cara que dá pitizinho, que fica trocando discussão com o Rodrigo Dourado por entrevista coletiva. Toda entrevista dele é chiliquento do cacete. Aí ele vem falar que é o torcedor tem que parar de mimimi. O cara que, lembrando quando ele foi embora, um jogo no Pacaembu contra a Catanduvense, ou Penapolense, eu não me recordo, um desses maravilhosos jogos do Campeonato Paulista da fase de classificação, ele foi pegar a bola ali no alambrado do Pacaembu, um torcedor ou dois falaram ali uma graça para ele, nossa, o torcedor está cornetando o jogador no estádio. Que novidade, né? Quem poderia imaginar? Não, e pela lógica dele, se o torcedor pagou, ele teria o direito. Pela lógica, eu tô falando pela lógica dele, porque até o torcedor tem o direito de criticar. E aí ele dá um piti enorme com esse torcedor diretamente, o torcedor do São Paulo passa o resto daquele jogo pegando no pé dele, aí ele sai do jogo, dá piti na coletiva, a ponto do Rogério ter que tirá-lo da coletiva e falar, não, o Michael é um jogador importante para nós, vai ficar tudo bem, tira. Aí ele vai embora do São Paulo depois desse episódio, aí o cara me aparece agora, me cobrando adicional noturno e jornada dobrada no fim de semana, falando que o torcedor tem que parar de mimimi. Cara, é o fim do mundo. A nota dele em si é uma grande pérola e o complemento dessa nota é que, assim, diversos jogadores nos comentários manifestaram, isso mesmo, Michael, parabéns, muito legal. Muitos ex-São Paulos, muitos ex-São Paulo e um atual que é o Calazans. Então, assim, o São Paulo já tem que ficar esperto com o Calazans, que tá lá batendo papo, Michael, isso mesmo, Michael, tem que fazer isso mesmo. Daqui a pouco é o Calazans que tá fazendo isso aí, e aí a gente pega o exemplo do Calazans. O Alexandre Pássaro, recentemente, foi na ESPN, foi no Bola da Vez. Por que o Calazans não joga? O treinador pediu, a gente se decepcionou com a postura do cara. No treino, não parecia querer, não estava com vontade, não treinava bem, e aí o clube que contratou o Calazans faz o que com o cara? A gente pode descontar do salário dele porque ele está com má vontade no treino, que não está rendendo o que deveria render? Não pode. Que a gente pode fazer alguma coisa com o Calazans? Não pode. Então, assim, é muito legal. Aí o São Paulo quer rescindir um contrato de um Calazans, por exemplo. Bicho, você veio de graça, tudo bem, a gente emprestou o Brenner lá só, mas a gente está numa situação difícil, você não está rendendo. Então eu vou abrir mão de você do meu elenco, eu vou suspender o seu contrato, cancelar ou romper o seu contrato. Tá bom, jogador? Não te pago mais a partir de amanhã. O jogador vai olhar e falar, não, você tem contrato comigo, não fiz nada de errado, por quê? Agora vai o oposto acontecer. O jogador, o clube. Não, bicho, eu quero ir embora, mas o clube, você tem contrato, não apareço para treinar. Aí você bota um cara desse em campo, corpo mole. E aí? Aí pode, aí é legal, aí só para o jogador que vale. Então, assim, o meu ponto principal em relação aos clubes, que o que me preocupa é o São Paulo, é o que o São Paulo deveria fazer. Cobrar uma legislação específica para o universo do futebol. Isso não é de hoje, isso não tem a ver só com esse caso, estourou agora, não sabíamos. Já tem muita coisa errada que não protege os clubes, essa é só mais uma, essa é a cereja do bolo, porque é um absurdo inacreditável. Então, assim, o São Paulo que cobre ou uma legislação específica, como nós falamos, ou que se julgue a lei existente de acordo com o cenário específico em que clubes de futebol e jogadores de futebol estão inseridos, porque eu acho que quando o jogador vai para um clube, vira profissional, eu acho que ele está ciente que se ele chegar à primeira divisão, ele vai jogar quarta-noite, ele vai concentrar, ele vai jogar domingo. Eu acho que isso está tudo muito claro. Mas é certo, não é certo, é errado, não sei o quê. Crie-se uma legislação específica. E assim, só para finalizar, que o São Paulo lembre desses nomes que atentam contra o clube, porque assim,
É muito importante o jogador que respeita a instituição. Essa deveria ser a primeira característica que um clube deve. Eu admiro, a primeira coisa que eu admiro no jogador é o respeito que ele tem à camisa, a entrega, a raça, todo o resto vem de coisas boas daí. O jogador pode ser craque. Se ele não tiver o respeito à camisa, se ele não tiver o respeito à instituição, se ele não for correto dentro de campo, como foi o Militão, que mesmo vendido jogou bola, como foi o Lucas Moura, que mesmo já vendido, né, já negociado, jogou bola no tempinho que teve ali, foi muito correto dentro de campo. Esses jogadores merecem sim a admiração de todos. Idolatria eu não falo porque a idolatria ela é muito particular, a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre isso, mas enfim. Amanhã a gente volta para falar talvez do Jack, não sabemos. Cara, assim, só para dar uma descontraída, amanhã a gente fala dele, mas eu queria mandar um abração para ele, cara. É um grande herói São Paulino. Fica um abração Jack, aí pro Jack. Sexta-feira nós vamos falar do Jack e o Jack voltou. Jack voltou. Então, para quem não está entendendo, joga aí Jack, São Paulo. Temos notícias dele aí que está no Nordeste agora. Ramos no Nordeste. Por sorte não está aqui no São Paulo. Ele está na saúde agora. Ele está na saúde agora. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Vídeo todo dia, esse com um pouco de atraso, mas é isso. O que importa é que saia todo dia. Sai com atraso, mas sai. Um abração para todo mundo e mais do que nunca. E sempre vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.